A paz de Deus com todos. Sejam todos bem-vindos. Irmãos, eu peço que desde já vocês que não forem inscritos ainda, se inscrevam no canal, deixem o seu like e se gostarem, compartilha, porque é bastante importante, tá bom? Eu estarei hoje aqui falando, irmãos, a respeito das revelações do Senhor Deus. Irmãos, eu tive sorte de há quase 3 anos, no comecinho de 2018, tem chegado até mim essa revelação. Por grande misericórdia do Senhor, aconteceu algo na vida do meu neto, e aí de acordo aconteceu aquele movimento espiritual na vida do meu neto, o servo de Deus sentiu da parte de Deus e me passou essas partes, essas mensagens, esses áudios. Então, irmãos, de lá para cá minha vida ela foi transformada, se transformou muito para melhor, porque eu passei a entender muitas coisas que eu não entendia. Irmãos, vou ser sincero com vocês. Antes de eu ouvir as revelações, eu tinha um modo de pensar. Depois que eu ouvi as revelações, mudou muito a minha maneira de pensar. Eu passei a entender as coisas de uma maneira muito clara. Então, irmãos, por isso eu digo, é muito importante ouvir as revelações. Elas são importantes, irmãos, porque nós passamos a entender muitas coisas. Tem coisas que no começo parece que não tem, assim, às vezes as pessoas não têm, às vezes, interesse em saber o motivo, talvez, o motivo de nós estar no mundo. Tem gente, irmãos, que acha, a maioria das pessoas pensa que o Senhor Deus, ele simplesmente criou lá o universo, criou a terra e colocou os humanos ali para viver na terra, e aí, do nada, ele criou Adão e criou Eva, e aí depois ele... Isso eu estou falando que o povo acha, tá, irmãos? Não é o que acontece. E que de repente ele colocou ali um Caim para ser ruim, né? E um Abel para ser o bom, né? E aí todo mundo sabe que o inimigo lá das nossas almas já morou lá no céu, que teve uma batalha, ele foi expulso e foi jogado para cá, né? Então, irmãos, aí fala que ele seduziu Eva, e aí assim por diante, né? E aí ela pecou e depois teve seus filhos, assim por diante. E que todos nós sabemos também que, que o Senhor Deus fez Eva e Adão como seres, eles são almas viventes, eles não têm espírito, assim como nós. Porque através deles, através dos dois, o Senhor Deus implantaria o pecado ia entrar na terra através deles, eles pecaram primeiro, eles foram os primeiros a pecar na terra, e o Senhor Deus sabia disso. Seria injusto da parte do Senhor Deus se Deus colocasse um espírito ali puro, né? Um espírito, vamos dizer assim, zero, né? Zero bala, vamos dizer assim, novinho em folha, só para pecar e ser condenado, né? Não seria isso, Deus não faria isso. Então, irmãos, essas revelações, elas nos deixam claro, irmãos, o motivo de Adão e Eva, o Senhor Deus ter criado eles, e esse povo todo que nasceu na terra, que vem nascendo, né, de lá para cá, quando até chegou Noé, né, teve o dilúvio, e as pessoas foram se aumentando de novo, né, teve o Moisés, chegou o tempo dele, até teve a lei de Moisés, né, teve Abraão, e assim por diante, as coisas foram acontecendo, né, e muita gente acha que foi assim. Na palavra de Deus fala, né, irmãos, que o Senhor Deus, ele amou Jacó e se aborreceu com Esaú, né, desde quando ele estava ali no ventre da mãe deles. Se o Senhor Deus não conhecesse o espírito deles, o Senhor Deus não agiria assim, porque seria injusto. E o Senhor Deus é justo, ele é a própria justiça. Os irmãos nunca pararam para pensar assim nessas coisas, irmãos? Como o Senhor Deus escolheu alguém lá do ventre da mãe deles, que não tinha nem nascido ainda, estava lá dentro do útero, e o Senhor Deus já ia escolher amar um e aborrecer o outro, né? Em outras ocasiões também, irmãos, em outras formas. Então, irmãos, várias outras coisas. E, por exemplo, o rei Davi e o rei Saul, né, irmãos? O pecado ali, comparando o pecado de um, pecado de outro, irmão, tem muita diferença. Esaú, ele pecou porque ele desobedeceu a Deus. Durante uma guerra, o Senhor Deus deu uma ordem para ele, ele não obedeceu. Já Davi, ele
Ele adulterou, né? Ele teve o pecado de adultério e o pecado de homicídio. O Senhor Deus perdoou ele e não perdoou, né, Saul? Por que será, irmãos? Os irmãos nunca pararam assim para pensar, será que Deus é injusto? Nunca, de maneira nenhuma, irmãos. Tem um mistério, tudo tem um mistério. E tudo tem explicação agora. Agora nós sabemos as coisas, louvado seja Deus. Então, irmãos, e nós também, irmãos, as pessoas não sabem por que, né, as mulheres assim, têm um sofrimento, né, desde lá para cá de Eva, né, as mulheres passam vários tipos de sofrimento, às vezes humilhação, né, o pessoal fala assim, né, uma sina assim mais complicada, diferente dos homens, que quase não tem assim, não participa ali do sofrimento na família, ela que cuida, né, e tal, o homem não participa muito do sofrimento, né, a mulher tem mais responsabilidade e tudo mais. Então, irmãos, tudo tem essa explicação. O motivo de todas as coisas. Irmãos, uma folha não cai assim no chão, entendeu? Tudo tem mistério. E agora, irmãos, foi revelado a nós, através desses áudios, foram revelados a nós tudo, irmãos. E depois, irmãos, que nós escuta essas santas revelações, ninguém engana nós mais, porque os nossos olhos são abertos, tirada a venda dos nossos olhos. Irmãos, e tem muita gente, irmãos, que não sabe, mas no meio do povo, né, no meio da igreja, ali na totalidade, está escrito na palavra que veio o Senhor e plantou o trigo, depois veio o inimigo e plantou o joio. Isso também é um mistério, irmãos, e tá nessas revelações explica para nós que mistério é esse. No ministério, e não é só na congregação, creio eu, mas no ministério tem mais joio do que trigo. Na irmandade também tem mais joio do que trigo. Irmãos, e o joio que está lá, e são maioria, eles sufocam o trigo, irmãos. E eles passam para frente, eles passam para os outros, contaminando os outros, jogando contra as revelações. Eles não aceitam as revelações. Eles falam mentiras sobre as revelações e sobre quem anuncia elas. Fala, irmãos, que não podemos aceitar outro evangelho, nem que um anjo descer do céu e passar outro evangelho que não seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós concordamos com isso verdadeiramente, porque nós cremos e nós obedecemos a doutrina do Senhor Jesus Cristo à risca, irmãos. Nós somos servos do Senhor Jesus, nós honramos a palavra de Deus. E as revelações não é outro evangelho, são instrução, nos instrui, nos ensina, são revelações, não é outro evangelho. São mistérios que o Senhor Deus revelou, a voz dos 7 trovões, o Senhor Deus revelou a um anjo, um dos seus filhos, aqui na terra. Todos nós fomos anjos um dia lá no céu, irmãos. Todo aquele que você vê, irmão, todo ser humano que aqui nasceu na terra, um dia foi anjo lá no céu. E teve um motivo para ele ter que passar aqui na terra. E se os irmãos ouvirem os áudios, os irmãos vão entender tudo, né? Muitos irmãos estão sendo, foram contaminados, assim, falaram mal das revelações, e eles acabou acreditando, ficaram com a mente assim, poluída, você dizer assim, ficaram contra sem nem ouvir, sem nem, né, querer saber do que já fala mal. Né, irmãos, isso é errado, é bom. Está escrito na palavra, a gente deve examinar toda a profecia, tudo aquilo que é de Deus, né, irmão, para poder observar e buscar. Irmãos, e eu peço a vocês, irmãos, que se tiverem interesse, irmãos, em saber o motivo de todas as coisas, irmãos, os irmãos eu vou estar deixando o contato meu e eu vou estar enviando para quem sentir, tá? Já tem bastante gente sentindo e pedindo, eu estarei mandando, já estou mandando. É um tesouro muito precioso, mudou a vida de muita gente, louvado seja Deus. Nos liberta da escravidão, irmãos. Os mistérios nos libertam da escravidão, irmão. É uma liberdade que a gente tem espiritual, a gente fica feliz. Não que antes eu não era feliz, eu era feliz, irmão, eu era muito feliz, só que eu era enganada. As coisas não são do jeito que a gente vê, que a gente olhava, do jeito que os irmãos aí olham e vê, não é do jeito que vocês vê não, irmãos.
Entendeu? As coisas são muito diferentes. Tem coisas que eles não querem que vocês vejam, por isso eles falam mal das vozes do sete trovão. Eles escondem coisas. Eles fazem coisas erradas e eles não querem que vocês vejam, não querem que vocês descobrem. Irmãos, aqui nós não defendemos placa. Nós defendemos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós defendemos a doutrina do Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, irmãos, o Senhor Deus já tem revelado a um dos seus servos que quando fechou a congregação, ali se findava aquele ciclo e que a sua graça sairia dali. Por misericórdia de muitos que estão ali inocentes, o Espírito de Deus habita ali e usa ainda os seus filhos que estão ali na inocência. Mas vai chegar um dia, irmãos, que isso vai acontecer. Vai acontecer uma separação. E não vai demorar muito. Muitos ainda vão crer nas revelações. E os que não creem é porque não são predestinados a crer. Infelizmente. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai sair de lá. Já está saindo. E já vai estar entre nós, o povo que creu nas revelações. O povo que creu na voz do sete trovão. E, irmão, eles falam, irmãos, que é contra a palavra de Deus. Tudo o que fala nas revelações está dentro aqui da palavra de Deus. Tudo. Tudo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus lida de um modo diferente, entendida ela. De um jeito especial que antes ninguém tinha entendido, porque o Senhor Deus não tinha permitido. Entendeu, irmãos? Eu fico muito contente, agradecido a Deus por ter me dado essa graça de eu ter ouvido e eu ter crido. Bendito seja Deus. E muitos estão crendo. Irmãos, a gente quando ouve as revelações, ninguém engana nós mais. A gente fica... a gente toma um conhecimento tão grande das coisas de Deus, os mistérios revelados, irmãos. E não é tudo não, é só um pouco, porque nós não temos ainda capacidade para entender todas as coisas. Muita coisa. Então nós não temos ainda a capacidade de saber tudo. Mas aquilo, à medida que nós foi cabido, o Senhor Deus tem revelado, bendito seja Deus. E eu estarei deixando no link deste vídeo, a quem se interessar, irmãos, é só me ligar, que eu passo com toda alegria, com toda a alegria do meu coração. Eu tive essa sorte e eu desejo que todos tenham essa grande graça, maravilha, de alcançar, né, a sorte de crer. É um privilégio muito grande, irmãos, privilégio muito grande, que não é para todos, né? Mas nós estamos em guerra, e o Senhor Deus tem já escolhido os seus soldados, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui para falar da voz do sete trovão, os mistérios santos do Senhor Deus, que nos livra de muitas coisas, irmão, que antes nós não via, nós pensávamos de um jeito e era errado. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Deus é bom, irmãos, Ele tem misericórdia de nós. Então, irmãos, eu peço a vocês, irmãos, que não forem inscritos neste canal, que se inscrevam, tá? Deixem o seu like e compartilha. Porque muita coisa virá pela frente, irmão. Nós todos devemos estar precavidos, preparados. Nós devemos estar calçados, vestidos. E com o nosso capacete, com a nossa espada, nosso escudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, hoje é o que eu tenho para passar para vocês. Fiquem todos na gloriosa, santa e poderosa paz do Senhor nosso Deus com todos. Um santo ósculo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo.